Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris da Arte Nutri e vim aqui para tirar uma pequena dúvida que muitos dos meus clientes têm. Inclusive, hoje eu fui chamada por um cliente meu porque ele falou assim: Cris, eu senti que eu eliminei medidas, eu estou eliminando bastante medidas, porém não estou eliminando peso. Tá certo? Eu tenho que mudar alguma coisa? O que está acontecendo comigo? Então, se isso de repente está acontecendo com você também, você está em uma dieta de emagrecimento e não está conseguindo eliminar peso, eu vim aqui justamente para explicar um pouquinho o que acontece, tá? E dizer para você não ficar preocupado, não ficar preocupada, porque isso é basicamente o processo normal do emagrecimento, tá? Primeiro, eu gostaria de explicar um pouquinho o seguinte: não adianta você começar um processo de emagrecimento e ter muita pressa em emagrecer, ok? Porque assim, você não ganhou peso de um dia para o outro, né? Então você tem que também ter a paciência de esperar o seu organismo reagir para você eliminar esse peso que você ganhou. Não sei em quanto tempo que você adquiriu esses quilinhos a mais, essas medidas a mais, né? Então, assim, não adianta você ter muita pressa para ter esse resultado de perca aí, tá? Então, é sempre interessante que você faça um planejamento do seu emagrecimento e que seja um planejamento consciente, né? Utilizando, inclusive, uma fita métrica toda semana, tirando as suas medidas, tá? Tirando as medidas do busto, tirando as medidas da cintura, tirando as medidas da barriga, dos quadris, para que você possa realmente ter noção de como você está, tá bom? Eu sempre falo isso para os meus clientes, inclusive quando eu entrego os produtos eu faço isso, esse acompanhamento, né? É muito importante essa tomada de consciência. Até mesmo uma foto é interessante, tá? Mesmo que você não goste, mas é interessante uma fotinha aí do antes, só para você comprovar como estão os resultados. Bom, vamos voltar então ao assunto principal, que é você eliminar medidas e não eliminar peso. O que acontece com o teu organismo? Por que isso acontece, tá? Então, porque assim, às vezes você tá lá no esforço danado, né? Você fala, nossa, eu tô, sei lá, tô me esforçando, tô me dedicando, tô fazendo minha caminhada, tô fazendo minha atividade física e eu tô eliminando só medida, eu não tô eliminando peso de balança. E aí começa a bater aquele desespero, né? Você fica meio frustrado, você fica meio chateado. Mas eu queria falar para você o seguinte: não fique assim, tá? É totalmente normal, porque assim, o nosso corpo, ora ele elimina peso, ora ele elimina medidas e de vez em quando vai tudo junto, tá? Mas isso não é via de regra. Então, assim, é interessante que você tenha essa paciência de esperar o seu corpo trabalhar também, tá? Então, às vezes você vai eliminar, tipo, numa semana você vai eliminar só medidas, na outra semana você vai eliminar só peso e assim por diante. Então, você tem que dar o tempo para o seu organismo responder ao que você está fazendo de novo para ele, tá? Porque se ele está acostumado aí que você ingira muito alimento, tem aquela alimentação meia desequilibrada, de repente você resolve fazer uma dieta, você resolve entrar aí, né, nos conformes e tomar consciência que você precisa realmente ter uma mudança, precisa emagrecer, precisa eliminar medidas por um motivo ou outro, né? Não sei, pela saúde, pela roupa, pela autoestima, por vários motivos. Então você também precisa ter essa paciência de esperar o seu corpo responder, tá? Você vai iniciar o processo, vai iniciar a dieta, vai iniciar aí o que seja, tá? A sua atividade física, e você tem que esperar que seu organismo reaja, tá bom? Que ele se acostume, que seu cérebro se acostume, que seu corpo todo se acostume com esse novo comportamento que você está tendo, tá? E isso não é de um dia para o outro. Você pode colocar aí umas 2 semanas, normalmente umas 2 semanas para você começar a ter um resultado bacana. Mas assim, se você fizer uma alimentação legal, você tiver uma suplementação e não faltar nada no seu corpo, na primeira semana você já tem resultados, principalmente de medidas, tá?
Bom, o que está acontecendo com o meu cliente que eu vim aqui falar para vocês justamente porque ele acabou me inspirando, né? Daí eu pensei, bom, pode ser que seja um problema, pode ser que seja uma dúvida de mais pessoas também, né? Inclusive essa semana foram 2 clientes, foi uma cliente e um cliente, uma menina e um menino, os 2 tiveram essa dúvida, tá? Mas por que eu estou eliminando medidas na minha fita métrica? A roupa começou a ficar grande, né? Mas na balança o meu peso continua o mesmo. Por quê? Porque quando você tem uma mudança de atitude, você tem uma mudança de comportamento, você tem uma mudança na sua alimentação, passa a se alimentar mais saudável, automaticamente você para de ingerir tanta gordura, para de ingerir tanto carboidrato e o seu organismo começa a buscar onde você já tem armazenado, tá? Então o que vai acontecer? A gordurinha do seu corpo começa a ser diluída, ela começa a sair do seu corpo, tá? E aí você vai eliminando medidas, você vai enxugando. De repente você está tomando um chá aí também, né, maravilhoso, como o chá da Artinutri, para você diminuir a retenção de líquidos, então também vai saindo aquele excesso de líquido que tem no seu corpo que está retido, porque de repente a sua linfa está suja, que é onde ficam as toxinas dos alimentos que a gente ingere, tá? Então, tudo isso vai favorecendo para quê? Para que você elimine medidas. Mas, consequentemente, quando a gente, normalmente, né, as pessoas começam a fazer uma dieta alimentar, qualquer coisa assim, mudar os hábitos, aí a pessoa tem aquela tomada de consciência e começa também a fazer uma atividade física. Então, o que acontece? As minhas cachorras estão latindo, desculpa. O que acontece? Você começa a malhar, você começa a caminhar, você começa a fazer alguma atividade que você não estava fazendo, ou até puxar um pouquinho mais, né? Tá fazendo, mas você começa a dar uma puxadinha a mais. O que acontece? Você começa a criar massa magra, você começa a criar músculo. E o músculo pesa, tá, gente? Acho que até eu já falei isso em algumas lives. O músculo pesa. A gordura não. Então o que acontece? Você está perdendo gordura, mas os seus músculos estão se firmando, você está ganhando massa muscular magra. Por isso que você está eliminando medida e não está perdendo peso. Você não está eliminando peso na balança. Porém, você está eliminando gordura localizada. Por isso que eu falo, fique tranquilo que isso vai estabilizar, isso vai, digamos assim, o seu corpo vai entrar num conforme aí, tá? Só você ter paciência que vai dar tudo certo e vai chegar um momento em que você vai eliminar peso e vai eliminar medida também. Porque quando você chegar aí, que a sua massa magra já tá, né? Seus músculos já estão firminhos e tal, aí você vai começar a sentir também na balança essa diferença, tá bom? Então não tenha dúvida, não desista, tá bom? Não desista porque você não tá eliminando na balança. E outra coisa também, gente, não fica toda hora subindo na balança, tá? Você vai subir na balança uma vez por semana só. E sempre na mesma balança, porque elas dão até 4 quilos de diferença de uma para outra. Se você ficar aí passeando nas balanças todas as balanças, aí você vai ter uma diferença bem grande de uma balança para outra. Então você adota uma balança só, toda semana naquela mesma balança. Uma vez por semana apenas, tá? Mas assim, pelo menos uma vez por semana vai, porque por mais que você ache que você não eliminou, é interessante que você vai lá e confira. Algumas graminhas já vão te deixar mais feliz, tá? Com certeza. Outro detalhe que eu queria falar é o seguinte. Quando você começa a fazer uma dieta alimentar, o que acontece? O seu intestino, que é muito, né, laceado, porque você está acostumado a dar muita comida para ele, acontece o quê? Ele vai diminuindo de tamanho, tá? O seu estômago ele vai diminuindo de tamanho, porque você vai começar a consumir menos alimento, tá? Então, o que acontece? Você vai conseguir se saciar com menos alimento, cada vez menos. Por isso que eu falo, gente, a primeira semana é a mais sofrida, é a mais dolorida. Mas depois você vai se acostumando, comer pouquinho, vai se acostumando, o seu estômago vai diminuindo de tamanho, pra graça de Deus, né? E você vai conseguindo comer menos. 15 dias depois que você tá fazendo aquela dieta bacaninha, tá eliminando peso, tá eliminando medida, você tenta fazer a alimentação como você fazia. Você tenta comer o que você comia. Você não vai conseguir. Por quê? Porque seu estômago já diminuiu de tamanho, tá? Ele é um músculo. Você vai enchendo, ele vai laceando.
Você vai diminuindo, graças a Deus ele vai diminuindo também e você vai precisando cada vez menos. Aí é uma questão de você dar uma malhada, trabalhar um pouquinho para eliminar também essa gordurinha que ficou localizada aí, tá bom? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje. Eu já falei, qualquer duvidazinha, gente, pergunta aí, porque assim, eu tenho 13 anos de experiência nessa área aí de emagrecimento saudável. Então, se você precisar de alguma dica, alguma informação, pode perguntar que eu tô aqui pra ajudar, tá? Se você gostou, compartilha com quem você acha que tá precisando também da informação, curta. Se você quiser me adicionar aí, se inscrever no meu canal no YouTube também, tô passando informação sempre, tá? Eu amo muito isso, amo muito poder ajudar e passar esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo aí de trabalho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, que amanhã eu vou falar sobre uma sementinha maravilhosa que eu acho que todo mundo conhece, não vou falar aqui, vai ficar surpresa para amanhã, tá? Beijão então, durma com Deus e até amanhã.